Na primeira parte aqui, a gente vai dar uma olhada no manual de um transistor. Na verdade, não é do modelo só. É a folha de dados do fabricante que diz lá modelo BC546, 547, 548 ou outros. Aqui, ó. 549, 550. E a gente vai observar que a diferença entre eles, apesar de serem vários números e modelos diferentes, eles todos têm características muito parecidas. Se a gente olhar o tipo de encapsulamento, a cara que ele vai ter, é um transistor que geralmente lida com sinal, não lida com altas potências. E se chama TO92 esse encapsulamento dele, que é o que a gente vê geralmente espetado em placas aí. É um transistor pequeno. Deve suportar até uns 500 miliwatts, conforme a gente pode verificar aqui. Power Dissipation aqui, 500 miliwatts. E a diferença entre esses vários modelos diferentes que tem aqui, vejam bem, 546, 547, 548, 550, está muito relacionada com a tensão de bloqueio dele, que é a tensão entre coletor e emissor. Vocês lembram que o transistor tem três terminais, né? Basicamente, embaixo é o emissor, coletor e a base. A tensão entre coletor e emissor é a tensão que ele vai ter que suportar quando ele desligar. É a tensão que ele suporta máxima. E se vocês observarem, a diferença entre vários modelos aqui é simplesmente a tensão que ele suporta ao estar desligado. A tensão máxima entre coletor e emissor, que ele consegue segurar. É similar lá aos diodos, a gente especificava a tensão máxima de bloqueio do diodo, né? Mesma coisa, mesmo tipo de parâmetro. A gente pode observar lá também que tem pequenas diferenças, tipo aquela tensão emissor base, que é a tensão necessária para ligar a base e começar a circular a corrente, a máxima nela, que ele pode suportar. E logo aqui embaixo tem algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês, que é as classificações conforme o ganho. Esse parâmetro HFE tem a ver com o ganho dele, para funcionar como amplificador. Então, além de vocês encontrarem aquela lista de componentes lá que tem um monte de nomes, BC546, 47, 48, 49, 50, ainda vai ter uma letra no final. Geralmente é A, B ou C. E o A, B ou C, que vai completar no final, o A são os transistores com menor ganho. O B tem um ganho intermediário e o C tem um maior ganho. Mas eu pergunto para vocês, será que o fabricante fabrica transistor com ganho menor porque ele quer? Teria sentido disso? Olha só, ele já fabrica vários modelos de transistor diferentes. Por que ele fabrica com ganhos diferentes ainda? Porque Só não depende da aplicação que vai ser usada? é uma possibilidade, né? Eu também pensei nisso. Ah, depende da aplicação, mas olha que engraçado. Porque tem uma faixa de ganhos aqui, ó, de 200 a 220, eles inclusive se sobrepõem essas duas faixas, olha só. 450 e 420, inclusive se sobrepõem um pouco. Porque o ganho não é um parâmetro assim bem estático. À medida que tu aumenta a corrente nele, à medida que ele esquenta ou esfria, muda o ganho. Então pode ficar entre 110 e 220. Não é uma tensão, tá? É um ganho. É coincidência, 110 ou 220. Ou no tipo B, 200 a 450. Então tu não tem como ter certeza que se o ganho dele é 200 ou é 450. Qualquer unidade que tu pegar do mesmo modelo, escolhendo um lá, BC547B, o ganho dele pode ser 200 ou pode ser 450. Não é estável esse ganho dele para amplificação. Eu posso ter Aí, dois aí um você tem o ganho diferente do outro. sim, duas unidades do mesmo que tu comprou, soldou na mesma placa, comprou no mesmo dia, elas podem ter ganhos diferentes. Vocês lembram lá no início, quando a gente começou a falar um pouco de eletrônica, lembra que tinha os processos de fabricação, que eles pegavam silício, botavam algumas impurezas, impurezas tipo P e tipo N, para formar essas junções aqui, P e N? Sim. Tem bastante variabilidade nesse processo. Então, o que acontece? Os fabricantes fabricam um monte de transistor, pegam um monte, um pedação de silício, faz um monte de transistor. Cortam eles e testam um por um. Aqueles que derem o ganho alto, eles vendem um pouquinho mais caro, como sendo da classe C. Aqueles que não ficarem tão bons, um ganho um pouquinho mais baixo, eles vendem com a classe A. Então, não é que eles queiram fabricar, é porque eles não querem jogar fora os com ganho menor. E eles criam classes para vender eles, porque de repente, quando tu projetar, pode ser também que a tua aplicação seja mais adequada, um ganho menor ou maior. Ah, tá explicado. Tá explicado, é uma questão de
eficiência aí, Econômica. econômica mesmo, né? É. Mas então não se assustem quando vocês verem nomes enormes, olha só. Primeira coisa, olha a quantidade de modelos que está numa mesma folha de dados. Só muda um parâmetro. Só muda uma tensão. Se tiver uma letra no final, só muda o ganho. E aqui no meio tem outros tipos de variações conforme o modelo. Ó. Tem um outro parâmetro aqui que para nós não é tão interessante. Parâmetros de ganho, ruído, que seria isso aqui, noise. Mas isso aqui não é tão interessante para nós querer explorar aqui. A gente está olhando os parâmetros principais deles. Né? Deixa eu voltar aqui. Aqui o desenho dele. Com as cotas aqui. 4,58 é milímetros? Não, isso aqui deve ser polegadas. 1,27 milímetros. Aqui embaixo é milímetros, 1,27, sem dúvida. Então 4,58 milímetros provavelmente também. Deixa eu voltar aqui e ver exatamente aquilo que eu separei, porque eu tirei print das principais tabelas que a gente precisa olhar na folha de dados ali. E eu já mostrei para vocês que aquela tensão entre coletor e emissor varia conforme o modelo, a tensão máxima de bloqueio que ele consegue, né? Que é o primeiro parâmetro que eu destaquei. E os outros valores que a gente mesmo já viu na aula passada, que era a tensão entre base e emissor, a tensão que precisa para ligar esse diodo típico que tem entre a base e emissor, né? Que está lá entre 700 mV e 900 mV. 700 mV é quando tiver corrente na base 0,5 mA. E 900 mV quando tiver 5 mA. Quer dizer, à medida que varia um pouquinho a corrente da base, vocês viram lá, chegou em 0,7, ligou. À medida que subir um pouquinho mais a corrente, vai subir um pouquinho a tensão, mas isso o fabricante diz que para todos os modelos é igual. E a outra tensão característica que a gente observou quando a gente estava vendo o transistor funcionar como amplificador. Ou melhor, a gente viu o efeito quando ele deixa de funcionar como amplificador. Vocês lembram daquela parte lá que a gente aumentou muito a corrente na base e chegou um momento que a tensão do coletor diminuiu muito, por causa que existia uma queda de tensão grande no resistor que está aqui em série com ele. E aí ele simplesmente deixou de amplificar o sinal. Ele deixou de funcionar como um amplificador bom mesmo. A tensão mínima para ele funcionar como um bom amplificador, o fabricante também diz aqui, ó. No pior caso, ele precisa de 250 mV para funcionar como um amplificador, enquanto tiver 0,5 mA na base. Se tiver 5 mA na base, ele precisa de 600 mV para funcionar bem como amplificador. Isso era o nosso feijão com arroz lá, que era olhar quanta corrente na base e olhar a corrente no coletor. E a gente viu que chegou num ponto que a corrente no coletor não acompanhava mais a base. E era exatamente quando violou essas tensões aqui. Chegou um momento lá que a tensão entre coletor e emissor era em torno de 0,1, 0,15, algo assim. E aí deixou de subir a corrente parou de funcionar como amplificador. Então, para ele funcionar como amplificador, tem que ter a tensão suficientemente alta aqui, que ia ser desses mínimo 250 mV, mais ou menos, para ele funcionar bem. Senão ele para de amplificar a corrente da base. E o terceiro parâmetro é a própria classificação dos ganhos que a gente viu agora, que é uma questão bastante econômica e que os com maior ganho vão ter classe C e menor ganho classe A. Eu destaquei também aqui, e deixei junto intencionalmente com essa figura aqui, uma curva que mostra o comportamento do transistor de uma forma bem compacta. Pode ser que direto a interpretação dela não é tão simples, então nós vamos dar uma olhadinha rápida nela, só para a gente ter uma ideia do que significam essas curvas aqui. Se a gente olhar, cada curva tem um IB aqui, que é uma corrente na base. Aqui embaixo é quando tem uma corrente de base bem pequena, 50 microamperes. Bem baixa mesmo, bem pequena. E lá em cima é 400 microamperes, quase 0,5 miliampere. É uma corrente pequena, parecendo ainda, mas esse transistor é para tratar com sinais pequenos, então é uma corrente substancial já. O que é interessante observar dessa curva? Ela mostra o que acontece quando varia a tensão entre coletor e emissor, que é essa tensão aqui. Ó. O que acontece quando varia a tensão entre coletor e emissor? E o que acontece com a corrente na base? Vejam, se ele fosse um resistor, em vez de o transistor fosse um resistor, como a lei do Ohm, tensão e resistência vezes corrente. Se fosse um resistor, simplesmente sobe a tensão, sobe a corrente, né?
proporcionalmente o tempo todo. Então seria algo assim, uma reta, se fosse um resistor. Mas isso aqui não é um resistor, né? Então o que ele faz? Logo aqui no início, aqui cresce a corrente, logo aqui no início, quando a tensão é super baixa entre coletor e emissor, essa tensão aqui, né, que a gente está observando no eixo de baixo. A tensão é super baixa, abaixo de 1 volt, abaixo de 0,5, algo assim. Essa região aqui ele não funciona como um amplificador, ele é ruim. Então vocês veem que simplesmente ele permite que à medida que sobe um pouquinho a tensão, no eixo de baixo, suba a corrente. Não é um bom amplificador. Ele se torna um bom amplificador quando chega nessa parte aqui das curvas em que a curva é praticamente horizontal. Olha só, ela tem pouquíssima inclinação, é quase horizontal. Essas três de baixo, isso aqui é bem perceptível, que elas são quase horizontais. Lá em cima ela já é uma certa inclinação, já não é tão bom como amplificador. O que quer dizer essa inclinação dessa curva aqui? Quando eu tiver corrente mais baixa, não importa a tensão que tem entre coletor e emissor. Essa tensão que surge aqui em cima. Ele vai conseguir manter a corrente no coletor constante, super constante, ó, lisinha. Não importa se tiver 2 ou tiver 14 ou 16, se estender essa curva um pouquinho mais, 18, 16, a corrente é a mesma, exatamente. Já se eu aumentar bastante a corrente e for lá para o extremo de cima, essa curva lá de cima, 400 microamperes na base, à medida que sobe, projetando aqui para o eixo de baixo, à medida que sobe um pouquinho a tensão no coletor, subiu aqui de em torno de 3 para em torno de 6 volts, subiu razoavelmente a corrente lá no coletor. Quer dizer, a corrente no coletor não dependeu só da corrente da base, porque a corrente da base está tudo constante, né, em cima dessa linha. Mas ele permitiu que passasse um pouco mais de corrente. Então, essa inclinação dessas curvas aqui justifica aquele comportamento de fonte de corrente ruim lá, que à medida que variava a tensão da alimentação, causa variação na tensão do coletor, de um lado para o outro, ele permite que passe um pouco mais ou menos de corrente. Ele não mantém a corrente super constante. Mas para manter a corrente bastante constante, eu teria que operar com uma corrente de base menor aqui embaixo. Que aí não depende da tensão que tem o coletor e emissor. Pode variar um monte de tensão da alimentação, que ele consegue manter bem estável a corrente da saída. Então, à medida que eu trabalho com maiores níveis de corrente, ele é um amplificador menos eficiente, vamos dizer assim. Um resumo dos principais parâmetros que a gente tem que olhar. O primeiro parâmetro é se o transistor é tipo NPN ou PNP. A gente vai ver em seguida o que é o PNP, né? O segundo parâmetro é a tensão máxima de bloqueio, que é VCE, coletor emissor. A corrente máxima que ele suporta, a gente pode olhar na folha de dados dele aqui. A corrente máxima que ele suporta, ele fala aqui em 100 mA. Mas essa corrente máxima também está condicionada à última questão aqui, que é a capacidade de dissipar calor. Vocês lembram que a gente fez um cálculo térmico em outra aula para ver se as fontes de alimentação, se os reguladores conseguiriam dissipar uma certa energia? A gente viu isso botando um dissipador reduz a resistência térmica. Também se aplica a esse transistor aqui. Não se aplica a botar um dissipador a mais nele, mas se aplica o cálculo da temperatura interna que vai ocorrer nele durante a operação. Então, se estimando a potência elétrica dissipada, a gente consegue saber a temperatura interna de operação conforme a gente viu na outra aula. E não é um procedimento tão complicado. A gente olhava os valores de resistências térmicas na folha de dados do componente, multiplicava pela potência dissipada e ele dizia quanto incrementa a temperatura internamente. Que era essa parte aqui da aula. A temperatura ambiente mais a potência dissipada vezes a resistência térmica chega na temperatura interna máxima. Isso aqui talvez seja um fator que limita mais a capacidade de operação dele do que a corrente sozinha. E o outro parâmetro que a gente tem que olhar também é o ganho. Se a gente tem todos esses parâmetros aqui compatíveis, muito provável que a gente pode trocar de um componente para o outro também. Segunda parte da aula. O que é o transistor PNP, então?
Até agora, todos os transistores que a gente montou e todos os circuitos que a gente estava olhando, eles tinham exatamente essa configuração que está no lado esquerdo aqui. Que a gente aplicou uma tensão positiva na base para ligar ela, que ela tem um diodo internamente formando ela, e ela ligava depois que excedia uma determinada tensão. Então entrava a corrente na base e, existindo uma tensão maior do que uma tensão mínima aqui em cima entre coletor e emissor, existindo uma tensão mínima, ele também conseguia controlar a corrente do coletor, que entra nesse terminal de cima. E a tensão aqui é mais alta, positiva, em relação à tensão do terra, né? Esse era o transistor tipo NPN, por isso em todos os nós aqui tem escrito NPN, 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 para não esquecer. NPN. Agora, a gente vai olhar que se em vez de fazer um sanduíche entre duas camadas N, a gente fazer um sanduíche de duas camadas P e uma N no meio, aqui, a gente cria outro componente que se comporta tanto em tensão quanto em sentido de corrente o oposto do transistor que a gente estudou até agora. Se a gente observar aqui o formato desse transistor, vejam que entre base e emissor também tem uma flechinha. Lá no NPN ela apontava para fora, aqui ela aponta para dentro. Então, o comportamento dessa junção entre base e emissor é no sentido contrário. Que é quando aplicar uma tensão negativa na base, vai sair corrente pela base. Em vez de ela absorver corrente, como era no NPN. O sentido da corrente na base é o oposto. Da mesma forma também que vai controlar a corrente que sai pelo terminal de coletor. Como está aqui em cima. Então, mudou a tensão aplicada na base para conseguir ligar ele. Tem que aplicar uma tensão negativa, porque tem um diodo com o sentido contrário aqui embaixo, entre essa camada NP. E mudou o sentido que as correntes saem agora do nosso componente, em vez de entrar, como era no NPN. De qualquer forma, olha só, não é porque as correntes saem porque mudou, que ele vai fornecer energia ou algo assim. Ele também só absorve energia, ele só gasta energia. O NPN só gasta energia, só dissipa, o PNP também só dissipa energia. Mas vamos olhar do lado de cá aqui, nesse segundo circuito, à direita, que ele tem exatamente a forma mais típica de aplicação no transistor tipo NPN. Aqui a gente tem um terminal de emissor, aqui a gente tem um coletor e aqui no meio a gente tem a base. Vejam que a flechinha está apontando no sentido aqui, na diagonal para a esquerda e para baixo. Quer dizer que tem um diodo intrínseco aqui na construção dele apontando nessa direção. Se no nó de cima aqui do nosso circuito, que diz VCE PNP, seria a nossa alimentação, tem 20 volts, para ligar ele, para que passe uma pequena corrente aqui entre emissor e saia pela base, eu tenho que aplicar pelo menos 0,7, 0,8 volts abaixo da tensão de alimentação. Seria em torno de 19 volts, 19.1, 19.2. Para me facilitar, para ficar simétrico com o outro também, eu botei uma fonte aqui em cima, que indica que tem 1 volt menos aqui do que lá nos 20. Então, em torno de 19 volts aqui nesse nó. Tendo 19 aqui e 20 no emissor, tem um caminho para passar corrente por esse resistor, e essa corrente é limitada para esse resistor da base também aqui. Da mesma forma que a gente fez uma análise lá na outra aula, que a gente estimava que tinha em torno de 0,7 volts entre emissor e base do NPN, a gente também estima que tem 0,7 volts em torno disso. Então, o restante da tensão vai ser aplicado sobre esse resistor, que vai limitar para que a corrente na base fique aí no máximo centenas de microamperes. Nosso caso era em torno de 30 microamperes. Nesse caso também, a corrente então sai da base. Também a corrente que sai do coletor é regulada e também é o produto da corrente da base vezes o ganho do transistor. E vai ser aplicado sobre esse resistor de baixo aqui também. Então vejam que está tudo oposto. A tensão aplicada na base entre coletor e emissor, entre base e emissor, perdão, ela tem a polaridade contrária. Ela é mais negativa na base do que no emissor. As correntes saem em vez de entrar no componente. Mas é muito interessante isso aqui, porque como eles são opostos nas duas coisas, é muito comum, quando eu estou com um sinal referido ao terra, usar um NPN para acionar alguma outra coisa, para amplificar ele. E quando o meu sinal é referido à tensão mais positiva, às vezes ele pode estar com um nível mais alto, eu uso um transistor ligado, tipo PNP, ligado naquele nó mais positivo para acionar.
Os dois têm capacidades similares, os dois têm os mesmos parâmetros de especificação. Vejam por curiosidade aqui, é que várias séries de transistor têm o tipo NPN BC547. E tem o tipo PNP com um número quase igual, só muda um número, ó. O 547-557. Eles têm características muito similares, eles têm a mesma capacidade de dissipar potência, eles têm mesma corrente nominal, mesma tensão de bloqueio, ganhos similares, só que um é PNP e o outro é NPN. Porque tem várias aplicações que requerem isso, ou PNP ou NPN, então também não tem bruxaria. Agora pensem que do universo lá de 1000 modelos diferentes de transistor que existem, 500 vão ser PNP e 500 NPN. De repente, desses 500 aí, a cada 5 ou 10 deles, eles só vão se diferenciar por função do ganho ou tensão de bloqueio, como a gente viu aqui. Então não existe um universo tão enorme de modelos diferentes de transistores, porque esses parâmetros são todos mais ou menos tabelados aí. E agora a gente acabou de ver, então, que dá para operar um transistor nessas duas lógicas. Se a gente for analisar um circuito que faz exatamente conforme está aqui esse PNP, modelo BC557, vão seguir as mesmas análises que a gente viu na aula passada. A gente olha para a tensão na base, olha a corrente que está circulando e vê se tem tensão suficiente aplicado aqui entre emissor e coletor para que ele esteja saturado, aquele parâmetro que a gente viu que se chama lá tensão coletor-emissor de saturação. Então, professor, eles são, bem dizer, igual, só que um manda sinal para um lado e o outro manda sinal para o outro. Exatamente. O NPN só consegue drenar a corrente de alguma coisa, né? E o PNP só consegue injetar a corrente. É exatamente isso. Entendi. Para muitas aplicações, tanto tu consegue implementar o mesmo amplificador que eu implemento com o NPN, eu posso repensar ele e mudar a posição das coisas para ele ser implementado com o PNP. Não é só inverter o sentido do transistor, tem que mudar a conexão entre os componentes, né?